Cumprimento todos e todas os colegas e as colegas que estão aqui a participar nesta sessão da apresentação das diferentes unidades de investigação e linhas temáticas do Laboratório Terra. O grupo de investigação Migrare, isto não está a passar, já está. O grupo de investigação Migrare, Migrações, Espaço e Sociedades, é um dos grupos de investigação do Centro de Estudos Geográficos e o nosso programa de investigação tem como principais objetivos a produção de teoria e investigação aplicada na área das migrações e dos seus efeitos nos processos de transformação demográfica, económica e social em diferentes escalas geográficas. Nós trabalhamos desde o nível local até ao nível global e privilegiamos muito, de facto, esta dimensão comparativa e, além de uma componente teórica, preocupamos-nos muito com uma investigação de natureza mais aplicada, que possa servir de base à tomada de decisão política mais informada. Portanto, preocupamos com o desenvolvimento de um planeamento para a diversidade, novas formas de governança que contribuam para a inclusão socioterritorial dos migrantes e ainda, portanto, o enquadramento de políticas migratórias numa estratégia de desenvolvimento das regiões de origem e de destino. Temos desenvolvido ao longo do tempo várias linhas de investigação, uma que tem sido uma constante desde a criação deste grupo, já há bastante tempo, se prende com o estudo dos processos de transformação urbana nas cidades de destino dos migrantes e, portanto, qual é o papel das migrações e dos migrantes nesse processo de mudança em termos demográficos, espaciais, económicos, sociais e culturais. Fazemos também uma outra linha muito importante, é a análise comparativa e monitorização de políticas, quer ao nível nacional, quer municipal, quer europeu, na área das migrações, diversidade e integração, e, portanto, aí nós trabalhamos bastante em colaboração em Portugal com o Alto Comissariado para as Migrações, na Europa, por via dos projetos em que trabalhamos também com a Comissão Europeia e com instituições que fazem análises políticas. Nós somos responsáveis pela colaboração na construção do MyPEX, o Índice de Políticas para a Integração de Imigrantes, e, portanto, aí trabalhamos diversos domínios da integração. Peço imensa desculpa. E trabalhamos também os processos de mobilidade socioespacial, comparando diferentes grupos de imigrantes. Tratamos da relação entre migrações e relações interétnicas e gestão da diversidade, numa época em que os processos de globalização e diversidade cada vez maior, particularmente das áreas urbanas, geram conflitos e, portanto, desenvolvemos também alguns projetos que já vou falar a seguir, comparativos com outras cidades europeias. Migrações e mercado de trabalho, migrações e desenvolvimento, quer ao nível local, quer numa perspectiva comparada em termos internacionais, envolvendo as regiões de origem e de destino, diásporas e comunidades transnacionais, portanto, esta relação que decorre de uma mobilidade cada vez maior e do desenvolvimento das novas tecnologias da informação, portanto, que impactos é que isso tem na origem, no destino, na vida dos migrantes e também em termos de estratégias de desenvolvimento, ligações com as diásporas, etc. Finalmente, e talvez esta seja uma das linhas que tem maior ligação com outros colegas do Terra,
temos agora em desenvolvimento um projeto que tem que ver com a inclusão dos migrantes e dos grupos vulneráveis na transição verde. Também temos preocupações metodológicas e temos vindo a desenvolver, particularmente a colega Amandine Desil, metodologias visuais e a produção também de alguns materiais, nomeadamente vídeos, que funcionam como produtos extremamente importantes, quer em termos de investigação, quer de disseminação dos resultados. A nossa equipa de investigação tem 12 investigadores doutorados, tem estudantes de doutoramento, sobretudo doutoramento em migrações, e temos ainda colaboradores que não têm um vínculo com o IGOT, mas que colaboram connosco regularmente. Portanto, quer investigadores que pertencem a outras instituições estrangeiras, quer outras instituições portuguesas. Relativamente aos projetos que temos em curso, vou falar em primeiro lugar do projeto Acting, é um projeto Horizonte 2020, que é coordenado pela European Science Foundation, conta com 13 parceiros, mais de 100 investigadores, num vasto número de países, não só na Europa, mas também fora, e que tem como objetivos compreender os impactos das iniciativas de políticas do Pacto Ecológico Europeu nos comportamentos individuais e coletivos, particularmente nos grupos mais vulneráveis. Portanto, os imigrantes, as minorias étnicas, mulheres, a população idosa, a população de baixo rendimento. Pretende também informar decisores políticos e outros stakeholders interessados em antecipar e mitigar os efeitos negativos dessas políticas nas desigualdades sociais e pretende, usando sobretudo métodos participativos, implementar ações piloto nestes diferentes domínios de políticas do Pacto Ecológico Europeu, tendo em vista a mudança de comportamentos para comportamentos mais sustentáveis e saudáveis destas populações. Tem 8 linhas de investigação, uma primeira que pretende valorizar o conhecimento local na gestão dos desastres naturais e mitigar a exposição ao risco, biodiversidade e restrições do solo, comunidades de energia e pobreza energética, eficiência energética, segurança alimentar e dietas saudáveis em comunidades vulneráveis, valores associados ao consumo alimentar ambientalmente sustentável, pobreza e mobilidade sustentável, portanto também os aspectos aqui da mobilidade. Pronto, nós estamos mais ou menos a meio deste projeto e estamos já numa fase experimental de implementação de alguns projetos piloto resultantes da investigação feita na primeira fase e que contaram também com a participação de diferentes stakeholders e de representantes de populações vulneráveis nos diferentes países que fazem parte do consórcio e constituem o objeto de estudo. Um outro projeto que iniciamos este ano, também financiado pela União Europeia, o Horizonte 2020, que é coordenado pela minha colega Jennifer McGarrigle, e a coordenação geral é do Centro de Geográficos, portanto é do nosso grupo, que também tem um consórcio com colegas de 6 países, portanto além de Portugal temos a Espanha, a Itália, a Roménia, a Alemanha e a Letónia, e tem como principal objetivo analisar os impactos da mobilidade da população no emprego local, no bem-estar, no sentido de comunidade e, portanto, no seu potencial de desenvolvimento em diferentes tipos de lugares periféricos, os left behind, deixados para trás, procurando, de facto, também coproduzir conhecimento, portanto, vamos utilizar muito metodologias participativas, e, portanto, ver de que forma é que os diferentes drivers da mobilidade nestes lugares têm impactos no desenvolvimento e nas suas dinâmicas de transformação.
Aqui o sentido de lugar e esta ligação ao lugar são aspectos extremamente importantes que vamos ter em conta nesta análise. Portanto, aqui, uma vez mais, a questão do desenvolvimento está presente. Outro projeto que temos em curso, em colaboração com a Associação Renovar a Moraria e o Instituto de Educação, prende-se com na integração dos jovens imigrantes, e tendo como caso de estudo a área metropolitana de Lisboa, particularmente as áreas do centro histórico, têm maior diversidade. Temos também dois outros projetos individuais. Um é um projeto Marie Curie, sobre a mobilidade dos jovens brasileiros, é da Hélia Silva, Verónica Silva, e outros sobre os nómadas digitais em Lisboa, do Franz Bohr. Projetos concluídos, temos uma que cobrem as diferentes linhas de investigação que eu indiquei no início. Não temos só coisas sobre migrações, e temos aqui em destaque o Gathering Roles, que é um projeto também financiado pelo H2020 e que pretendia desenhar projetos para a igualdade de género em 6 instituições europeias, entre as quais o IGOT. Portanto, aqui as questões da igualdade, da inclusão são extremamente importantes, e neste caso da igualdade de género e a transformação das instituições de ensino superior, a começar pela nossa própria instituição. Mas temos outros projetos, como a imigração de retorno para áreas rurais, marginais de Portugal, neste caso um projeto também Marie Curie, da nossa colega Amandine Desil, que estudou o retorno dos portugueses de França para Trás-os-Montes, em Portugal. Outro projeto, também Horizonte 2020, o Cross Migration, que trata sobre os processos migratórios na Europa, numa perspectiva comparada, e um dos outputs muito importantes que conseguimos, além de várias publicações, é uma base de dados que está estruturada segundo uma tipologia desenhada no projeto e que permite, enfim, ter acesso à bibliografia que tem sido produzida nos diferentes domínios de estudo das migrações e que é permanentemente atualizada. Outros mais na área das preocupações da formação também para a diversidade. Portanto, temos aqui este projeto Mere Modernization, Education and Human Rights, que pretendia dar contributos para introdução de novas áreas nos currícula do ensino universitário, preparando, portanto, para a diversidade. Um outro, neste caso North Face, o projeto TEMIS, Teorização dos Sistemas Migratórios na Europa, que se preocupava com o tentar perceber as dinâmicas migratórias para a Europa, como é que evoluem ao longo do tempo, qual o papel dos pioneiros nesse desenvolvimento, e, portanto, aqui fizemos estudos comparativos desses processos em diferentes territórios de origem, Brasil, Ucrânia, Marrocos, e também em diferentes destinos. Portugal, Reino Unido, Noruega, Holanda. Portanto, também tentar perceber de que forma é que as redes migratórias não funcionam apenas no sentido de promover as migrações entre determinadas áreas de origem e destino, mas podem funcionar também como um fator de travão a partir de mecanismos de feedback negativo. Um outro também financiado pelo North Face, o Mobile Welfare, que se prende
com tentar perceber como e de que forma os regimes de bem-estar influenciam os padrões de mobilidade na Europa, procurando desconstruir um pouco a ideia de que os, os regimes de bem-estar na Europa funcionam como um imã de atração para os imigrantes constituem um encargo. Sabemos até, pelos estudos que fizemos em Portugal, que isso não é assim, são um contributo positivo para a segurança social e muito importante, mas, enfim, fizemos este estudo comparativo envolvendo vários países da Europa e vários grupos de imigrantes. Pensando também no papel que a portabilidade dos direitos sociais tem na mobilidade da Europa, portanto, também como e de que forma estes diferentes regimes de segurança social influenciam estes padrões de migração. A imigração portuguesa também tem sido objeto de estudo ao longo do tempo, quer ao nível dos fatores das migrações, dos processos migratórios, das mudanças de destino, da composição dos fluxos, dos impactos nas áreas de origem dos migrantes, a sua relação com o desenvolvimento e, portanto, essa tem sido uma preocupação constante. Temos aqui alguns exemplos, um deles é o projeto Remigre, sobre a imigração portuguesa e a nova imigração, impactos da crise nas migrações em Portugal, temos aqui CRISIMI, a crise económica e financeira de 2008, de 2009, processos, estratégias desenvolvidas pelos imigrantes, impactos nas diferentes regiões, com casos de estudo na área metropolitana de Lisboa e no Alentejo, em Odmira, nos processos de integração das minorias religiosas também e a sua relação com os padrões residenciais na área metropolitana de Lisboa, relação entre migrações e as dinâmicas demográficas e económicas nas regiões portuguesas. Agora estamos a falar de projetos nacionais financiados pela FCT. Só muito rapidamente, alguns resultados de publicações destes projetos, portanto, em diferentes domínios. Temos aqui exemplos o papel das migrações na reconfiguração dos espaços rurais, aqui, e os desafios que se colocam à gestão da diversidade, à coexistência de grupos tão diversos. Temos o caso de Odmira, portanto, que é um dos resultados do projeto CRISIMI, por exemplo. Mas um outro caso com as migrações de privilegiados, de reformados mais ricos que vêm dos países nórdicos para Portugal. Temos aqui o caso dos suecos. Ou um outro também ainda relacionado com as migrações de estilo de vida e, portanto, de grupos mais privilegiados, empreendedorismo imigrante, e aqui não só em Portugal, porque a nossa área de estudo, como eu disse, privilegia diferentes escalas e territórios localizados em diferentes contextos, e, portanto, temos trabalhado bastante no Brasil, no Norte da África, no Senegal, como temos exemplo aqui, alguns dos trabalhos do Philippe Jung, no âmbito da sua tese de doutoramento, mas também em Israel, e, portanto, as migrações dos palestinianos, da nossa colega Amandine Desil. Exemplos eu não sei como é que estou de tempo, mas imagino que já não terei muito, e, portanto, muito rapidamente, outros exemplos, aqui uma vez mais, a relação entre a religião e os espaços residenciais dos muçulmanos em Lisboa, que é resultado do projeto da integração das minorias religiosas. A integração no mercado de trabalho é um aspecto extremamente importante, dado que muitas das migrações para Portugal são de natureza económica, embora cada vez sejam mais diversas, como já vimos, dos privilegiados
os nómadas digitais, os estudantes internacionais, que também têm sido tema de estudo em vários trabalhos, não só no âmbito de projetos, como também de algumas teses de doutoramento, processos de integração urbana dos imigrantes, particularmente na cidade de Lisboa, do uso do espaço. Enfim, portanto, tudo isto não tenho tempo para estar aqui a explorar em detalhe, mas há alguns exemplos. O papel da educação e da saúde na integração dos imigrantes também tem sido objeto de estudo, e muitos trabalhos temos feito que servem de base para a definição de políticas neste domínio, e, portanto, aqui os trabalhos que temos feito para o Observatório das Migrações inserem-se precisamente neste grupo. Mais exemplos de livros que são resultantes destes diferentes projetos, desde as questões de transnacionalismo, empreendedorismos das diásporas, os diferentes tipos de mobilidades e privilégios, as migrações e as dinâmicas demográficas, a nova imigração portuguesa, aspectos mais teóricos e das novas temáticas de imigração resultantes do projeto Cross Migration, que temos aqui no Introduction to Migration Studies, ou neste último livro, Research Directions, Challenges and Achievements of Modern Geography, temos já as novas dinâmicas migratórias provocadas pelas transformações ambientais, alterações climáticas e outros temas, ou os impactos das novas tecnologias nas migrações, particularmente na área do Mediterrâneo, enfim, Mediterranean Mobility, género e migrações, mais as questões metodológicas, das metodologias visuais, como eu referi, migrantes e transformações urbanas, migratórias entre Portugal e o Brasil. Trabalhamos muito em colaboração com colegas de outros países e, portanto, somos membros fundadores da rede IMISCA, que é a maior rede de estudos de migração na Europa. Começou com 19 centros em 2004, como uma rede de excelência. Hoje já tem 63 centros de investigação, 1.300 investigadores associados em todo o mundo. O Metrópolis International, que é um projeto que envolve investigação, decisores políticos e organizações da sociedade civil para apoio à decisão política. Também fazemos parte do International Steering Committee desde 98 e já organizamos cá 2 conferências anuais com pessoas de 76 países, portanto, desde governantes, Comissão Europeia, ministros de vários países, investigadores e também associações de imigrantes. Uma outra rede para o Mediterrâneo, quer sul da Europa, quer Mediterrâneo Oriental, quer norte da África, o Euromedmig, digamos que é um produto do IMISCO, dos subgrupos do IMISCO. Trabalhamos muito, um dos nossos objetivos, para além da investigação, é que ela sirva de apoio para uma decisão política mais informada e, portanto, aqui temos alguns exemplos, desde a nossa colaboração na construção do Migration Policy Index, estamos agora a terminar a edição deste ano. Fizemos os estudos que serviram de base ao desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento Comunitário Urbano da Fundação HCAM e que deu origem ao Capacidade, portanto, a primeira grande intervenção da Fundação para a promoção do desenvolvimento comunitário em Portugal. Colaborámos na elaboração do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa, o primeiro, em 2015 e 2007, e agora o segundo, que é coordenado pelo professor Jorge Malheiros, do nosso grupo. Temos aqui alguns exemplos dos estudos que temos feito para o Alto Comissariado das Migrações, Reunificação Familiar e Imigração em Portugal. Serviu de base à mudança da lei em 2007, no que se refere à reunificação familiar.
as questões da habitação, as questões da educação, as questões da saúde. Trabalhamos também com o OIM, que é exemplo, este livro que temos aqui, estudos de diferentes grupos de imigrantes. Portanto, são apenas alguns dos exemplos e, naturalmente, que a parte da formação pós-graduada, temos o doutoramento em migrações, que é um doutoramento interinstitucional, que além do IGOT, envolve também o Instituto de Ciências Sociais e o Instituto de Educação e a Faculdade de Psicologia da nossa universidade. Portanto, temos aqui alguns exemplos de iniciativas que temos desenvolvido neste âmbito e algumas teses de doutoramento já concluídas. Pronto, e temos mais em curso. Muito obrigada e peço desculpa porque acho que já me alonguei.